Olá, tudo bem com vocês? Hoje o programa começa mostrando o talento de dois publicitários formados pela FAG. A Thaís Vilaca e o Cris Colsente trabalham juntos em uma agência de comunicação. Depois de ler um livro sobre haikai, eles tiveram a ideia de fazer uma exposição. Haikai é comum na cultura japonesa. São poemas curtos feitos em 3 versos. A repórter Priscila Rabaioli foi conversar com eles e entender um pouco mais sobre a técnica e a ideia dos publicitários. A exposição Tribo Haikai é organizada por 2 egressos aqui da FAG. Eles se formaram no ano passado em Publicidade e Propaganda, a Thaís e o Cris. E eles vão falar um pouco mais sobre esse trabalho. Thaís, primeiro explica pra gente, de onde surgiu a ideia dessa exposição? Bom, a gente aproveitou, a gente trabalhava junto, né, numa agência de publicidade, e daí a gente tinha aquela questão do ócio criativo, né, e daí ao invés da gente ficar no Twitter ou ficar no Face, a gente pensou em aproveitar esse tempo para pegar o nosso conhecimento e transformar em arte. Tanto o conhecimento dele como redator e o meu conhecimento como designer. Daí a gente acabou criando a exposição Tribo Haikai. Cris, e o objetivo da exposição, qual que é? Na verdade é promover uma autocrítica, né, em questão de comportamento, tribo, porque hoje em dia o comportamento a pessoa deixou de raciocinar, ele simplesmente toma as tribos como uma pílula, né? Ele ingere ela sem ao menos saber o efeito, a causa, sem saber de onde que veio esse comportamento, por que por exemplo, determinado comportamento se veste daquela maneira, fala daquela maneira. Então a gente procurou, isso aqui é uma forma de um espelho. A pessoa vai vir aqui, ela vai ver os outros preconceitos que as pessoas têm e vai ver o preconceito dela também. Então ela vai ver, eu rio dos outros, mas de mim estão rindo também, né? Acho que é uma brincadeira mesmo, nada. Por que Tribo Haikai? Porque a tribo, a questão do foco do trabalho, né, da questão dos estereótipos, do preconceito, da onde a gente realmente tirou a ideia para criar, e o haikai é por causa dos poemas japoneses, que foi criado em base da poesia que o Cris criou, que daí foi criada a minha arte visual, a poesia visual, no caso, né. Então daí a gente pensou em unir o tribo, e o haikai é um nome mais objetivo, até porque eu acho que não precisa embaralhar muitas coisas. Eu acho que a arte não tem que ser só para os artistas, mas tem que ser para todo mundo compreender, se esforçar mais um pouquinho, mas compreender. Na verdade, a gente quis falar muito com poucas palavras, usando poucos elementos de design. Então a Tatá usou muita coisa minimalista, cubista, e a haikai é uma poesia que a gente pode colocar ela como minimalista. Por quê? Porque ela tende a falar de muita coisa. Originalmente a haikai, para quem não conhece, é um estilo poético japonês, né, que tem 300, 400 anos, e que ele tinha por característica falar da natureza lá no Japão, próximo ao Monte Fuji. Então as haikais originais japonesas, elas falavam estritamente da vida nas aldeias japonesas, perto do Monte Fuji, e falavam da natureza. O que a gente fez foi adaptar isso para falar das tribos urbanas, a gente modernizou isso, né, mas mantendo a essência, que é falar muita coisa através de poucas palavras. Foram muitas técnicas utilizadas nessa exposição também? Algumas. No caso, como o Cris já explicou, é o haikai, né, que foi a criação dos poemas, e no caso do design foi os layouts desenvolvidos com o conceito, com os métodos do minimalismo, da pop art e do cubismo, né, que foram a questão de simplificar o poema, mas mesmo assim passar a mensagem, aquela questão do o menos é mais, entende? E os temas, quais foram? Bom, a gente usou várias tribos, tanto, né, os restarts, os coloridos, os manos, os próprios artistas também, todo artista sem expressão é um mero ilusionista, os emos, os cowboys, tendo sempre aquela intenção da identificação e daí a pessoa olhar, será que sou eu mesmo? Ou olhar para o outro e dar risada, é exatamente isso que eu penso, ou não é isso que eu penso. A gente quis fazer essa discussão interna, assim, e até com a própria roda de amigos, assim, sabe? Enfim, aquela questão da inclusão, foi essa nossa proposta. Então é reflexão mesmo, é uma autocrítica. Exatamente, uma autocrítica, tanto quanto é você olhar a obra de arte como se fosse um espelho. Acho que o Cris pode falar melhor dessa questão. Na verdade, o que a gente quis é trabalhar, como a gente é publicitário e a gente trabalha no mercado com público-alvo,
A gente sabe que os estereotipos eles são criados a favor de uma indústria que vem de determinado comportamento. Dentro desse comportamento estão os produtos físicos, que são tênis, camisetas, enfim, o estilo da pessoa. Mas também, além de vender esses materiais físicos, eles também vendem um ideal. Por exemplo, os emos, vamos citar os emos. Além do estilo de se vestir, o jeito de se maquiar, também tem um comportamento por trás. São pessoas mais sensíveis, que tendem a se emocionar facilmente. Então a gente coloca isso como uma brincadeira. Claro que tem muita gente que pode ser que não vá gostar do que está sendo escrito aqui, mas essa é a nossa intenção. Acho que a pessoa tem que questionar, tem que se auto-questionar para saber o que está fazendo. Porque também tem muita gente que eu conheço, eu já fui assim, já fui adolescente também, sei, que durante a nossa vida a gente troca de comportamento 1 milhão de vezes. Então, talvez pra gente não levar tão a sério o estereotipo que a gente veste hoje, porque amanhã a gente pode estar vestindo outro tipo de estereotipo. Essa foi a primeira exposição que vocês fizeram juntos. Tem um plano para o futuro, fazer mais uma exposição? Temos. Está dando uma repercussão bem legal aqui. Graças à FAG, que abriu as portas pra gente nessa primeira exposição. Há outras faculdades interessadas, que está deixando a gente bem feliz. O Teatro de Toledo também está interessado em continuar com o projeto, em fazer a exposição itinerante. E isso é uma motivação, né, para a gente ter outras ideias. Já conversou de fazer sobre alguns escritores, ou fazer sobre o cinema, ou ter uma proposta. Isso vai surgir. Provavelmente em um próximo ócio criativo a gente vai ter uma ideia para continuar. Parabéns pela exposição e agora vamos conferir um pouco mais. A ideia de abordar o preconceito de diversas maneiras foi ótima, o trabalho deles ficou muito bom.